Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, que Deus te abençoe. Chegamos ao capítulo 13 de 2 Samuel e nós vamos ver aqui outros personagens começando a surgir na narração bíblica, né? E nós vamos ver agora os personagens da casa de Davi. E na sequência, alguns personagens vão aparecer e é importante nós conhecermos um pouco a respeito deles. Aqui vai falar sobre o incesto de Aminon com sua irmã e também o seu irmão Absalão. Diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces dia para dia ao filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço-me que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolo diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes ofereceu para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talada e mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre sua cabeça, rasgou a túnica talada de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e chorando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Versículo 21. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava a Aminon, por ter este
forçado a Tamar, sua irmã. Vai começar a acontecer aqui os conflitos na casa de Davi. As consequências dos pecados de Davi, e principalmente do pecado com Betseba, vai começar agora a cercar, né, a sua casa, e seus filhos serão assim alcançados por essas brechas que serão dadas no seio familiar. Davi verdadeiramente foi um homem nobre na conquista de muitas batalhas, na conquista de muitos reinos para Israel, mas ele foi fraco e ele foi assim não tão eficaz na sua casa. Primeiro, Davi teve várias mulheres, filhos diferentes, né? E nós vamos ver que verdadeiramente o que o profeta Natan diz, que a espada não vai ser tirada da sua casa, a vergonha vai estar na sua casa, vai acontecer no seio familiar de Davi. E ele vai ter grandes problemas familiares, né? Nós vemos Eli com problemas familiares com os filhos, Samuel também com problemas familiares com os filhos, e agora Davi também com problemas familiares com os filhos. Como é importante nós, como homens de Deus, né, podemos orar a Deus pelos nossos filhos e ter muito cuidado como nós vivemos a nossa vida. Amém? Nós vamos ver aqui acontecendo um incesto na família de Davi, porque Aminon já era filho de Davi com uma mulher, enquanto Absalão e Tamar era filho de Davi também com outra mulher, né? Na verdade, nós vamos observar isso aqui. Na minha Bíblia diz aqui, isto ocorreu 2 anos mais tarde. Nessa época, Davi tinha 53 anos, Aminon 22, Absalão 20, Tamar 15 e Salomão 2. Aminon, o mais velho, era considerado por todos como o príncipe da coroa. Porém, Aminon, mesmo sendo primogênito, né, e sendo mais velho, ele seria o sucessor do rei Davi. Porém, nós vemos aqui, Aminon, ele tinha um amigo, e esse amigo era seu primo, a Bíblia chama de Jonadab. Agora, um mau amigo. É impressionante, né? O apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Esse amigo de Aminon também era judeu, né? Era sobrinho de Davi, ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, a Bíblia diz. E essa sagacidade aqui ele utilizou para o mal. Porque como judeu, tanto ele como Aminon tinha que obedecer à lei de Deus. E quando Aminon vai contar o que está no seu coração, dizendo que ama a sua meia-irmã, Tamar, a irmã de Absalão, Jonadab deveria dar um conselho a ele que seguisse os padrões da lei. Mas ele faz exatamente o contrário. Ele vai criar aqui uma forma de Aminon consumar a sua loucura, consumar o seu pecado. Cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Cuidado com as pessoas a quem você pede conselhos. Amém? É importante você se relacionar com pessoas que já têm uma vida provada pela palavra de Deus, que são servos de Deus. É bom você pedir conselho às pessoas que vão te aconselhar segundo a palavra de Deus e não segundo o mundo, e não segundo a sua própria cabeça ou influenciado por pensamentos malignos. Há caminhos que ao homem parecem ser caminhos de vida, mas o seu fim dá em caminhos de morte. Pois bem, Jonadab vai aconselhar Amnon, ele vai seguir o conselho de Jonadab e vai fazer uma grande loucura em Israel. Ele vai estrupar sua meia-irmã e vai criar uma inimizade muito grande com seu meio-irmão, Absalão. Quando as coisas acontecem, parece que nada, né, vai ter como consequência. Mas 2 anos depois, a consequência virá. Então aqui dos versículos 13, dos versículos 15 ao 16, vai dizer que depois de ele ter se deitado com ela, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor
que lhe devotara. Olha só, às vezes jovens que são influenciados ou têm uma tendência, né, de estarem apaixonados e eles começam a arder por essa paixão e não respeitam, vamos dizer assim, as fases de um relacionamento para ser sadio e quebram os princípios da palavra de Deus. Essa desobediência aos princípios da palavra de Deus vai fazer com que essa paixão se torne também em aversão. Aminon, ele era consumido, diz que ele adoeceu por causa da sua meia-irmã. E depois que ele consumou o fato que parecia ser amor, diz que depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai embora. Como assim? Tem um relacionamento sexual com a pessoa e depois simplesmente diz levanta e vai embora? Olha, o que o homem é capaz de fazer quando não atenta para os princípios que estão na palavra de Deus. Quando não seguem os conselhos de pessoas de Deus, mas simplesmente segue a sua própria mente, segue a sua própria carne, ou se relaciona com pessoas que não têm temor a Deus e segue os conselhos dessa pessoa. Hoje, ainda mais, vamos dizer assim, exemplos nós temos disso do que naquela época. Então ele manda ela embora, vai chamar o seu servo, vai lançar ela fora, e esse lançar ela fora, ele não apenas havia lhe roubado a sua virgindade, uma maldição terrível em Israel, mas também, contrariamente, rejeitou-a como esposa, né? Estava prescrito na lei, se um homem se deitasse com uma mulher, ele tinha a obrigação de se casar com ela e jamais poderia se separar dela. Veja, então ele vai chamar o seu servo e vai colocar a sua meia-irmã para fora. E é interessante, o servo, mesmo vendo ela vestida como filha do rei, como uma donzela, ele vai obedecer. Diz aqui, a atitude de Aminon deixa a impressão de que Tamar tentou seduzi-lo. E naquela época as mulheres não tinham muita voz, né? Embora vestisse uma roupa de muitas cores, usada somente pelas filhas do rei, o servo a tratou como uma pessoa qualquer. Porque o servo, na leitura que fez, ele compreendeu ali o que havia acontecido. Mas diz que quando Tamar saiu dali, no verso 19, diz que ela colocou cinza sobre a sua cabeça, rasgou a sua túnica talada e mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. O versículo 21 diz assim: ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Mas ele não fez nada. Ele irou-se, mas não fez nada. Absalão, porém, não falou com Aminon, nem mal, nem bem, mas guardou o ódio no seu coração. Então, veja, são coisas que não são declaradas, mas que vão ficando guardadas. E quando isso explode, irmãos, é trágico o que vai acontecer, mas isso é comentário para o vídeo de amanhã. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos nossa casa de oração a partir das 19h30 e logo na sequência, nossa escola bíblica. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.